O cientista político Carlos Sanches Berzain, em artigo publicado no jornal La República, considera que a chegada de Jair Bolsonaro ao poder no Brasil é um aporte vital à democracia da região e um golpe fatal para as ditaduras de Cuba, Venezuela, Bolívia e Nicarágua. Ouça o artigo de Carlos Sanches Berzain. A democracia do Brasil demonstrou ser uma das mais fortes. Seu sistema de justiça investigou e processou a corrupção de alcance mundial Lava Jato, com resultados como a prisão do ex-presidente Lula. Seu poder legislativo tirou Dilma Rousseff da presidência através de um impeachment constitucional. A liberdade de imprensa e um sistema eleitoral confiável. Em crise, mas com vigor institucional, o Brasil indica que seu próximo presidente, Jair Bolsonaro, oferece um aporte vital para a democracia no Brasil e nas Américas. Os resultados eleitorais ratificam, como responsável pela crise do Brasil, a ação criminosa do Partido dos Trabalhadores. Os governos do PT usaram dinheiro brasileiro como créditos a outros governos para que construtoras brasileiras realizassem obras no exterior, com bilhões de dólares de sobrepreço, subornos e outros delitos, destinados a expandir e sustentar o grupo ditatorial do socialismo do século XXI, ou castrochavismo, como expressão de poder do Foro de São Paulo. Para o estabelecimento das ditaduras do século XXI nas Américas, o dinheiro veio do petróleo da Venezuela, mal utilizado por Hugo Chávez. Com a chegada do PT ao governo do Brasil, agregaram a corrupção, através do sistema de obras revelado pela Lava Jato e sua denominação mais importante, a Odebrecht. A terceira fonte é o narcotráfico, com as Farc da Colômbia, os sindicatos cocaleiros de Evo Morales na Bolívia e redes transnacionais vinculadas ao terrorismo, que marcam as ditaduras da Venezuela, Cuba, Bolívia e Nicarágua como narcoestados. Ao petróleo venezuelano, corrupção do PT e narcotráfico, como três principais fontes de financiamento do castrochavismo, há que se agregar, como apoio direto à ditadura de Cuba, os contratos de médicos escravos e outros setores que incluem segurança, implementados no Brasil pelo PT, na Venezuela por Maduro, na Bolívia por Morales, no Equador com Correa, na Nicarágua com Ortega e em outros países. Estas são algumas das razões pelas quais a propaganda das ditaduras do castrochavismo pinta Bolsonaro como demônio. A chegada de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil é letal para as ditaduras de Cuba, Venezuela, Bolívia e Nicarágua, já que acelera sua queda e impulsiona a restauração democrática em toda a região. Internamente, Bolsonaro prosseguirá com os avanços da Lava Jato, investigando a organização criminosa do PT e do Foro de São Paulo, com maiores efeitos na limpeza e na renovação das lideranças brasileiras. Está em seu programa a proteção do território e da população contra a avalanche de tráfico de cocaína proveniente da Bolívia e da Venezuela para suprimir o dano mortal que causam ao povo e à economia brasileiros. Até agora, a política externa do Brasil em relação ao PT e Odebrecht na região foi entregar informação de governo a governo, e assim, os regimes de Cuba, Venezuela, Bolívia, Nicarágua e Equador permanecem impunes, já que os próprios implicados receberam e controlam a informação. Esta farsa vai terminar, e os Castro, Maduro, Correa, Morales e Ortega ficam em evidência com o crime organizado amparado na política e nos governos que esgrimem falsamente os princípios da soberania e da autodeterminação para encobrir seus delitos. Os cerca de 13.500 escravos cubanos que trabalham no Brasil no sistema Mais Médicos, ao qual o deputado Bolsonaro sempre se opôs, recebem aproximadamente um quarto do salário que o Brasil paga, e a ditadura cubana se apropria do restante. O plano de Bolsonaro para este assunto é legalizar os médicos cubanos no Brasil, permitir a imigração das famílias retidas como reféns em Cuba, cortando assim as receitas milionárias que o castrismo recebe por este crime, com efeito direto no PIB cubano. O aporte de Bolsonaro, que o candidato do PT não poderia trazer à democracia no Brasil e em toda a América é a revelação pública e plena do sistema de crime organizado transnacional do PT, Castro, Chávez, Odebrecht, até agora encoberto, que implica Castro, Chávez, Maduro, Correa, Morales, Ortega e seus cúmplices, a proteção do Brasil contra o narcotráfico e o fim da exploração de médicos escravos cubanos.